Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa realidade assim bem chocante, que muitas vezes fica oculta por trás do brilho todo de Hong Kong. É verdade. Vamos falar da vida em espaços minúsculos, conhecidos como cubículos caixões ou apartamentos caixão. É algo muito duro, né? Numa das cidades mais povoadas e com o metro quadrado mais caro do planeta. Exato. Um contraste absurdo. E para guiar a gente nessa exploração, temos um material bem forte, um artigo da National Geographic com fotos muito impactantes do Benny Lam, sabe? E também uma reportagem do Fantástico, que está no G1 e YouTube, que levou a equipe lá dentro desses lugares. Sim, eu vi essa matéria. Bem forte mesmo. A nossa ideia aqui é tentar entender a fundo as condições de vida, as causas dessa crise de moradia tão extrema e também, claro, a dimensão humana disso tudo. Vamos nessa imersão? Com certeza. É como você disse, um soco no estômago pensar nesse contraste, né? A imagem de centro financeiro global, super moderno. E aí, escondida essa realidade de sobrevivência mínima. Exatamente. E esse termo, apartamento caixão, que o Fantástico mostrou bem, não é exagero da mídia, não. Muitas vezes são os próprios moradores que usam. Isso já diz muito, né? Nossa, fala muito sobre a percepção deles. Demais. E me marcou muito a fala de um senhor idoso na reportagem. Eu ainda não morri, mas já vivo no caixão. Assim, é uma frase que resume de um jeito brutal o peso psicológico de viver daquele jeito. Arrepia só de ouvir. E tentar descrever esses lugares já é um desafio, né? Vamos aos fatos que as fontes trazem. A Natgil fala de espaços que começam, olha só, em 4,5 metros quadrados. 4,5 é muito pouco. Muito pouco. Alguns chegam a 30 metros quadrados, que já não é grande coisa, mas o chocante mesmo são os menores, né? Uns medindo tipo 1,80 por 76 centímetros. Menos que uma cama de solteiro padrão, basicamente. Exato. É quase impossível imaginar alguém vivendo ali o tempo todo. O repórter do Fantástico, que é alto, tem 1,89, descreveu aquela sensação claustrofóbica na hora. Sim, ele falou que não dava para esticar as pernas, o teto baixíssimo. Isso. E a estrutura física, segundo a Natgil, muitas vezes é super precária, feita só com tábuas de madeira. Em casos mais extremos ainda, tem as tais casas-jaula, cercadas com tela de arame. Dá pra acreditar? É difícil. E eles mencionam que um apartamento normal de 120 metros quadrados, às vezes é dividido ilegalmente para colocar 20 beliches. 20. Onde morava uma família, agora vivem 20 pessoas ou famílias. É surreal. E a infraestrutura, claro, acompanha essa precariedade toda. A Natgil descreve situações em que cozinha e banheiro são quase o mesmo espacinho minúsculo. O Fantástico mostrou isso também, né? Banheiros compartilhados, às vezes com fogareiro ali do lado para cozinhar sem separação nenhuma. Pois é. E a falta de janela, outro problema grave. Como no cubículo da Miss Lee, que a reportagem visitou. Isso não só piora a sensação de confinamento, mas imagina o calor. Nossa, sim. O morador falou pro Fantástico que lá dentro chegava a 40 graus no verão. 40 graus. Meu Deus. E ainda tem os insetos, né? Outro morador mostrou as marcas na parede dos que ele mata todo dia. É muita coisa junta. É desumano. O fotógrafo Benny Lam, da Natgil, tem uma frase que resume bem essa compressão da vida. De cozinhar a dormir, todas as atividades são feitas nesses lugares minúsculos. A vida inteira compactada ali. E para dar uma dimensão ainda mais gráfica, a reportagem brasileira lembrou que uma cela de solitária numa prisão em Hong Kong é, em média, 5 vezes maior que alguns desses cubículos. 5 vezes maior. Essa comparação é brutal. E leva a um ponto central, né? O problema vai muito além do tamanho físico. O que está em jogo é a dignidade humana. Totalmente. E aqui entra uma reflexão muito forte do próprio Benny Lam, lá no artigo. Ele conta que depois de tanto tempo fotografando isso, ele se pegou falando para um morador algo tipo: nossa, você tem até uma casa caixão grande. Que pesado ele perceber isso. Ele disse que sentiu um choque, um mal-estar, por perceber que estava ficando entorpecido, sabe? Começando a normalizar o que é inaceitável. E ele conclui: viver assim nunca deveria ser normal. Essa percepção dele é fundamental. Mostra o perigo de se acostumar com o extremo, né?
Deixar de se chocar. Exato. E isso liga com o que o Fantástico apontou, a dificuldade de usar a palavra lar para esses espaços, a ausência do conceito de moradia digna. Não é só ter um teto, né? É ter um lugar onde a pessoa se sinta humana. Perfeito. E quando a gente fala desses espaços, é importante saber quem são as pessoas ali. Não são só números. O LAN, na NatGeo, estima umas 200 mil pessoas vivendo assim, incluindo, pasme, 40 mil crianças. 40 mil crianças. É devastador pensar nisso. E ele faz questão de dizer, não são invisíveis, são as pessoas que entram em nossas vidas todos os dias. Garçons, seguranças, faxineiros, entregadores. A diferença crucial, ele diz, é a moradia. Trazer as histórias individuais, como as reportagens fizeram, realmente aproxima a gente dessa realidade, né? Sai da estatística. Com certeza. Cada história mostra um ângulo diferente. Tem a Miss Lee, que o Fantástico acompanhou. Ela vive com a cachorrinha Bibi, num cubículo sem janela nenhuma. Sem janela? Foi pra lá depois de perder a mãe, brigar com a família e paga o equivalente a uns R$ 1.800 por mês. R$ 1.800. Caríssimo por um espaço assim. Ela mesma diz que é devastador. E a vulnerabilidade dela fica clara quando o dono do imóvel aparece bravo com a câmera e expulsa a equipe. Mostra bem a dinâmica de poder ali. O medo, a insegurança total mesmo pagando caro. A reportagem também trouxe a Ling, uma senhora de 62 anos. Sim, a história dela também é forte. Foi expulsa de casa pelo marido agressor e encontrou refúgio ali. E o mais tocante é que ela chama o lugar de lar, apesar de tudo. Isso faz a gente pensar muito sobre o que significa refúgio, né? Mesmo no limite. É uma resiliência que impressiona, mas que também mostra a falta de opção, né? Outro personagem é o Simon, morador há 3 anos, que falou pro Fantástico da alta rotatividade, gente entrando e saindo o tempo todo. Muita instabilidade. E vimos também um homem que não se identificou, bem arrumado até, mas que contou ter perdido os 2 últimos empregos. Mostra como a instabilidade econômica joga a pessoa nisso rápido, sabe? Não é só quem sempre esteve à margem. A Nath e Jill destacam a foto que o Benny Lan acha muito emblemática. Um homem deitado na cama sem conseguir esticar as pernas. Ah, sim. Com os joelhos quase na parede. Isso. Comendo feijão da lata, vendo TV, roupa pendurada no teto baixo. É a imagem da vida contida ali. E tem nuances também, né? O Fantástico ouviu um senhor de 80 anos que disse achar a vida atual melhor que a pobreza que viveu nos anos 60. Para ele, a tranquilidade de morar sozinho ali tinha valor. Que contraste! E logo depois mostraram a família inteira num cubículo, mãe e filha embaixo, pai em cima. Esperando moradia social há anos. E o sonho da menina? Ter um irmão e um elevador. Coisas tão básicas. Tão básicas, mas que ali parecem um luxo distante. E tem o Tang, também no Fantástico. Ele divide o espaço mínimo com um amigo e ainda consegue rir da situação. Um humor meio de defesa, talvez. Deve ser. E quando perguntam do apartamento dos sonhos, ele descreve algo tão modesto. 9 metros quadrados. Já seria um palácio para ele. Com banheiro funcional, cozinha, privacidade, lugar para mesa e cadeira. Nossa, isso mostra o quão baixo fica o padrão de dignidade ali, né? Exatamente. E aí a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que tanta gente vive assim numa cidade tão rica? As fontes apontam para uma combinação de fatores, uma tempestade perfeita, né? O primeiro, mais óbvio, é o econômico. Hong Kong tem um dos mercados imobiliários mais caros do mundo. Ponto. As 2 fontes batem nisso. Os aluguéis são proibitivos. A NatGeo falou de mais de R$800 por um beliche. A Miss Lee paga R$1.800 naquele cubículo sem janela. São valores absurdos, ainda mais pelo que se recebe em troca. E isso conecta direto com os salários, claro. Imagino. O Fantástico falou disso, né? Sim, fez essa ligação crucial. Muitos moradores trabalham em serviços essenciais, limpeza, segurança, construção, mas ganham muito pouco. Os salários não acompanham o custo de vida, principalmente o da moradia. Precarização do trabalho e crise habitacional andam juntas. E além do dinheiro, a própria natureza desses lugares parece operar numa área cinzenta da lei, né? Totalmente. Outro ponto-chave.
Muitas unidades, como a Natgil Frisa, são subdivisões ilegais de apartamentos maiores. O Fantástico complementa. Operam sem registro, sem licença. Aquela cena do proprietário irritado com a equipe de TV. Ilustra perfeitamente a dinâmica de poder nessa informalidade. Os inquilinos ficam super vulneráveis, sem proteção legal nenhuma. E soma-se a isso a vulnerabilidade social que empurra as pessoas para essas situações. Exato. Não é só falta de dinheiro. O Benny Lam menciona na Natgil que muitos sentem vergonha, mas deixam fotografar na esperança de que a visibilidade traga alguma ajuda, alguma mudança. Faz sentido ter essa esperança. E as histórias que a gente comentou, a Ling fugindo da violência, a Miss Li lidando com luto e briga familiar, o homem que perdeu o emprego, mostram como crises pessoais, saúde, rompimentos podem levar alguém a ter só isso como opção. Muitas vezes é o último recurso. É muito desconcertante pensar nesse paradoxo. Arranha-céus, riqueza e ao lado escondida essa pobreza extrema nessas caixas. O Fantástico lembrou que é a cidade com o metro quadrado mais valioso do mundo. E para entender como se chega nisso, tem os fatores sistêmicos. A Natgil menciona o óbvio. População enorme, quase 7,5 milhões, e pouca terra para expandir para os lados. Mas... Tem um mas, né? A professora no Fantástico... Exato. Ela traz uma camada importante. Argumenta que não é só falta de terra. É política do governo. Existe terra, mas o governo libera aos poucos vendendo em leilões caríssimos. Então é uma escassez meio que... Controlada. que infla os preços. Basicamente, funciona como especulação imobiliária em nível governamental. Mantém o preço da terra e dos imóveis lá em cima, artificialmente. E sem poder crescer para os lados... A cidade sobe, verticaliza ao extremo. Os números de arranha-céus do Fantástico são impressionantes. Sim mesmo. Hong Kong empilha gente como nenhum outro lugar. 558 prédios com mais de 150 metros, 4.000 com mais de 100 metros. É uma densidade absurda. E a professora comparou com outras cidades, né? Sim, ela lembrou que São Paulo, Londres, Nova York também têm crises de moradia graves, demanda maior que oferta. Mas ela aponta uma diferença crucial para Hong Kong. Qual seria? Ela argumenta que essas micromoradias, por piores que sejam, acabam abrigando gente que, em outras cidades, estaria na rua. Ela pergunta, se não estivessem ali, onde estariam? Nas ruas? É o conceito de sem tetos escondidos, então, com um teto, mas sem condições mínimas. Exatamente. Tecnicamente, não estão na rua, mas a condição desafia qualquer ideia de moradia digna. E tem política pública para ajudar? Moradia social? Existe, mas não dá conta do tamanho do problema. O Fantástico mencionou a fila. Média de 5 anos e meio de espera por um apartamento do governo. 5 anos e meio. Para quem está na situação daquela família, do Tang, é uma vida inteira esperando. É uma eternidade. Parece uma solução muito distante e insuficiente para a urgência da situação. Diante disso tudo, a reflexão final do Benny Lam na Natgil fica ainda mais forte. Ele diz, podem se perguntar por que deveríamos nos importar, mas elas são exatamente as pessoas que entram em nossas vidas todos os dias. A única diferença entre nós e eles é a moradia. Isso é uma questão de dignidade humana. O nome da série dele, Encurralado, diz tudo. Essa palavra dignidade é o fio condutor mesmo. Conecta com a busca por um lar, mesmo que seja o refúgio da Ling ou o sonho modesto do Tang por privacidade e um banheiro funcional. É impressionante ver a resiliência, né? O humor do Tang, a esperança da Miss Li, a segurança encontrada pela Ling. Sim. Por um lado, a gente admira essa capacidade humana, mas por outro, essa resiliência existe apesar das condições, não por causa delas. Ela nasce do sofrimento, da privação extrema. É um contraste muito doloroso. A adaptação humana versus a brutalidade das condições. O sonho do Tang, 9 metros quadrados, um banheiro que funcione, uma mesa, parece tão básico, né? Elementar. Quase um direito. Mas representa um abismo imenso em relação à realidade de milhares ali.
Mostra como a escala do aceitável fica distorcida quando o básico é negado a tanta gente. Bom, percorremos um caminho intenso hoje, hein? Desde as dimensões físicas quase inacreditáveis desses apartamentos caixão, Sim. passando pelas histórias de quem vive neles, até os fatores econômicos, políticos, sociais por trás dessa crise que parece não ter fim em Hong Kong. E para fechar, talvez valha deixar uma reflexão no ar, conectando tudo isso. Se a gente aceita o argumento de que esses espaços, por mais indignos que sejam, são a única alternativa à rua para muitos ali, aonde isso nos leva? O que isso revela sobre as prioridades de uma sociedade tão densa, tão competitiva, tão focada no capital. E mais, como trabalhos como o do Benny Lam, como a reportagem do Fantástico, ao trazerem isso à luz, nos desafiam a questionar essa normalização. A não aceitar como inevitável, né? Exato. Como evitar que essas condições virem só mais uma parte triste, mas aceita da paisagem? Refletir sobre isso talvez seja o primeiro passo para a gente imaginar e, quem sabe, exigir algo diferente.